Senhor presidente Deja, primeiro secretário, vereador Simão, segundo secretário, Davidson, bom dia. Sandra, vereadora, bom dia. Doutor Luiz, vereador, bom dia. Pablo, doutor Gustavo, bom dia. Baby Solon também, bom dia. Vereador Fabiano, bom dia. Vereador Bitão. Queria também, em nome da nossa amiga, companheira daqui da casa, Dona Maria Barbalho, saudar também todos os demais colaboradores, que quase que diuturnamente estão aqui, atendendo aqui as nossas demandas, os trabalhos do Legislativo. Nosso secretário, Mauro, obrigado pela presença aqui na Câmara, importante. Já quero aqui aproveitar, sendo oportuno, lançar o convite de que o senhor possa nos receber lá nos próximos dias, para que não seja algo de surpresa, para que a gente possa estar indo lá com o senhor e estar tratando de algumas matérias de requerimentos aprovados aqui por esse vereador e também de outros que possam ser discutidos naquele momento. Queria dar um bom dia também à dona Francisca, presidente lá da Comunidade Nelson Mandela, obrigado pela presença, sempre importante estar aqui acompanhando os trabalhos do Legislativo, até para que também se possa estar passando as informações, a gente pede, faz esse apelo do que é discutido aqui na Câmara Municipal, porque, infelizmente, muitas das vezes as informações são repassadas de forma distorcida e não condiz com a verdade do que é feito aqui na Câmara Municipal. Então, a gente pede, faz esse apelo, presidenta, para que continue repassando as informações, o que é que está sendo discutido na Câmara, para os demais comunitários lá do Nelson Mandela. Nosso ex-secretário Rossi, obrigado pela presença também. Ex-vereador Luizinho Begô. A você que nos acompanha nas mídias sociais também, queria mandar um abraço para o nosso amigo Cleito, lá de Santa Maria, lá do distrito de Santa Maria. A nossa amiga Lourdes, mais conhecida como Pequenina, lá no bairro das Flores também, obrigado por estar nos acompanhando. A nossa amiga Loures, lá do Centro Mariápolis, também nos acompanha nesse momento. E o nosso amigo ex-presidente lá da Associação de Moradores do Bairro Independente, nosso amigo Xavier Alves, também deixamos o nosso agradecimento. Como já é de costume também, no livro de Atos 16:31, diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É apenas um registro que a gente sempre tem feito aqui no Grande Expediente, né, da palavra, da Bíblia, para que a gente possa também refletir um pouco mais sobre os nossos dias em relação à Bíblia. Hoje o que me traz aqui, em especial, é um assunto que é de caráter universal, e mais uma vez, necessário estar falando, que é em relação à nossa pandemia de cada dia que tanto tem nos afligido. É uma pandemia, portanto, de ordem mundial, mas a gente percebe que no Brasil ela tem caminhado para nos prejudicar cada vez mais. E 3 pontos, basicamente, tem sido o motivo de tanto nos preocupar quanto vereador. O primeiro é que uma pandemia, para ela ser enfrentada e a nível nacional, ela precisa de uma liderança para que seja melhor trabalhado. E eu não estou falando aqui de caráter político, mas eu estou falando exclusivamente em relação à nossa maior liderança de Estado, que é o nosso presidente da República. E, às vezes, dá-se a impressão de que, a nível de presidência, a gente não tem um direcionamento muito claro para que seja passado para os estados e para os municípios de qual deve ser o comportamento para o enfrentamento em relação à pandemia. Repito, não estou entrando no mérito político, né? Não estou entrando no mérito de quem é a favor ou é contra, estou entrando no mérito de quem é o nosso representante de Estado e de governo, atualmente, que é o nosso presidente Jair Bolsonaro. A impressão que se tem é que não se tem controle da coisa. E aí se percebe que, a nível de estados, os governadores, né, ficam correndo, tentando encontrar a solução, uns de forma correta, outras nem tanto, mas acaba que também se tem um certo descontrole
e os governadores correndo de toda sorte para ver o que pode resolver. E aí recai nos nossos municípios. E Benevides também não é diferente, faz parte dos mais de 5.000 municípios do nosso país. E aí a gente precisa também ter clareza a nível de município de como é que a gente deve se comportar, quanto cidadão, quanto poder legislativo e também como sociedade de um modo geral. Iniciamos a nossa vacinação, e aí o Davis, o vereador, tem sempre cobrado isso aqui, né, principalmente pelos nossos profissionais de saúde. Estamos na fase, né, dos nossos idosos, das pessoas que têm maior idade no município, mas ainda não é muito claro, e a gente precisa ter essa clareza também, até para a gente passar a informação correta, dona Francisca, para a nossa comunidade. Porque a todo momento a nossa comunidade, os nossos amigos e amigas ficam nos perguntando sobre como é que é, por exemplo, a vacinação, e a gente não sabe esclarecer de uma forma muito correta, né? E às vezes está acontecendo de forma correta. O problema é que a informação não está chegando. Então, gente, encarar esta pandemia é necessariamente que se tenha uma voz de comando. E a nível nacional, lamentavelmente, nós não temos. A nível estadual, o governador tem feito toda uma busca ativa, buscando vacina, buscando equipamento, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas é fato que sem voz de comando, sem um planejamento, estamos lançados à sorte. E, infelizmente, no mês de fevereiro agora, foi vivenciado o momento mais crítico de toda a pandemia. E parece que as coisas estão muito natural. Estão sendo enfrentadas, vereador Davis, de uma forma muito natural. E estamos vivendo o momento pior da pandemia. Mais de 250 mil pessoas perderam suas vidas, né, durante esse período por conta da Covid. Diariamente, gente, é como se caísse no Brasil 5 aviões de médio porte. São mais de 1.000 pessoas morrendo no nosso país todos os dias. E aí agora não tem mais como dizer que são pessoas distantes. É vizinhos, é amigos, né? É pessoas de grande influência, enfim, a doença ela não respeita ninguém. E é fato que muitas pessoas estão morrendo, infelizmente. Uma outra situação que também implica no enfrentamento à pandemia são os posicionamentos de lideranças religiosas. Eu já falei aqui em outros tempos, sou evangélico, tenho uma liderança na qual eu respeito, são os meus pastores, mas às vezes, e aí eu não falo de uma religião, eu falo de todas, parece-me que também não estão muito atentos ao fato que estamos acontecendo. E abro um parênteses aqui, gente, fé não se discute. Aliás, se ainda existe possibilidade de esperança é por conta da fé, e eu não estou falando disso. Eu estou falando de posicionamentos. Algumas pessoas que elas têm um posicionamento que são lideranças religiosas, que acabam influenciando outras pessoas, mas as informações não são tão corretas. E a gente faz um apelo também para que a gente possa se conscientizar do papel que cada um de nós tem na sociedade. Seja católico, seja evangélico, seja umbandista, seja mesmo ateu, mas a gente exerce influência sobre as outras pessoas. E essa pandemia ela só vai conseguir ser vencida se essas pessoas elas tiverem essa consciência e colaborar nesse processo. Falo porque conheço, por exemplo, já tive a graça, a oportunidade, no ano de 2014, conhecer, por exemplo, o Estado de Israel. E naquele país, quem sabe, é um dos maiores celeiros de participação religiosa no mundo. Ali todas as religiões são permitidas. E qual é o país hoje que mais está trabalhando e mais está conseguindo diminuir a quantidade de pessoas infectadas pela Covid-19? Israel. E não é só por conta de uma decisão do primeiro-ministro daquele país, é por conta da colaboração de todas as lideranças religiosas daquele país. Pasmem, quem se vacina lá, inclusive, recebe um brinde, né? Para quem gosta, não é o nosso caso aqui, o meu caso em particular, sem álcool, mas recebe até
um copo de cerveja. Ou seja, todo mundo colaborando porque existe uma voz de comando. Existe um planejamento para que aquilo aconteça. Então, gente, o problema não é religião. A gente não pode justificar o não ou o sim por conta de religião. A gente precisa ter consciência das coisas. Uma outra situação, gente, clara, de ordem econômica. É difícil tirar o ganha-pão das pessoas, é difícil ir aqui no centro e pedir para que as pessoas possam deixar de fazer as suas vendas, os nossos camelôs e todo mundo, quando elas não têm outro meio de sobrevivência. E nós temos no Brasil mais de 40 milhões, Fabiano Carvalho, que é um vereador empreendedor, de pessoas que estão à margem, né, e sobrevivendo através da economia popular, através das feiras, dos pequenos comércios. E a gente não tem como lidar com essa situação, tirando elas, ainda que tenham os auxílios emergenciais da vida, fazer com que elas deixem de trabalhar e tirar o seu ganha-pão. Mas é necessário que a gente, pelo menos, possa conscientizar elas e dar o apoio necessário para essas pessoas. E aí eu pergunto, o governo municipal pode estar dando esse apoio? Eu ainda não vi, por exemplo, agora sendo distribuído máscaras, ou outras coisas que possam colaborar para diminuir a possibilidade de infecção pela Covid em relação a essas pessoas. Porque imagina, o rapaz que vende o seu produto aqui na feira, ele é a subsistência da família. Se ele ficar doente, acaba que toda a família vai ser também prejudicada. Então, gente, em especial hoje eu tirei para estar tratando sobre este assunto, porque a gente precisa se conscientizar, precisa ter mais mecanismos para lidar com esta situação. E enquanto parte do mundo consegue superar, independentemente de ser um país rico ou não, o Brasil, o estado do Pará e o município de Benevides ainda persiste com os grande índice de infecção por conta da Covid. E isso vai ter um custo, que não vai ser de 1 ano ou 2, vai ser de décadas. E isso vai prejudicar a nossa sociedade. Então, a gente precisa realmente vencer, colaborar, e esse legislativo está atento, tenho certeza, para que a gente possa colaborar pela melhoria da nossa qualidade de vida. Obrigado, presidente, pelo espaço. Era essas minhas palavras hoje.